vamos lá, vamos fazer um olho. Eu vou começar aqui pela pupila, vou fazer um círculo, né? Não precisa ser um círculo perfeito, depois a gente vai arrumando, porque isso aqui é um esboço, né? Então já vou fazer aqui a íris no centro, tentar colocar mais central possível. E a partir daqui a gente vai começar a esboçar o olho, né? Então eu vou começar a fazer a largura do olho. Então eu meço a metade da pupila, bem, meço metade da pupila e vou marcar aqui que vai ser o globo ocular. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, metade, vou marcar o globo ocular. Esse vai ser o tamanho do globo ocular, daquela parte que a maioria a gente não vai ver, a gente vai ver só uma parte, né? E depois vai a pálpebra por cima e tal. Então tá aqui feito. E a gente agora vai ter que esboçar o olho sobre isso. Então a gente vai fazer a pálpebra superior. Eu vou fazer um olho meio tranquilo. Então eu vou fazer mais ou menos, deixa eu ver, pegar do olho, ela vai chegar até o cantinho. Então vou pegar bem em cima ali e fecho mais ou menos até essa metade da íris. E aqui do outro lado vou fazer da mesma forma. Aqui essa linha vou fazer até o final do globo. Agora a parte de baixo faço, ligo o ponto aqui, vou fazer da mesma forma aqui embaixo. Aqui ela não vai se encontrar com a outra, vai ficar um pouco mais para baixo a linha, tá? Que essa aqui vai ser a parte interior do olho, porque aqui vai ter mais uma partezinha que vai ser a pelinha do olho que fica aparente. Agora olha que legal, a pálpebra superior eu começo aqui na linha do globo ocular. Aqui eu passo um pouco paralela àquela pelezinha que aparece no canto do olho. Aqui eu já vou marcando os cílios, um pouquinho acima da linha que eu fiz, eu vou marcando os cílios, bem pouquinha coisa. E os cílios você põe a ponta e puxa, tá? Nunca, para ficar a ponta sempre fina, a ponta final fica fina. Então encosta o lápis e puxa. Marcar um brilhozinho aqui, que é para depois dar mais realismo. Agora aqui também, aproveitando um pouco do globo ocular, vou fazer a marquinha aqui debaixo do olho, a linha, né, debaixo do olho. E mais ou menos na direção do canto do olho vai ser onde começa a sobrancelha. Então eu já vou marcando a sobrancelha aqui. Que sempre vai ficar nessa direção aqui, né? Então é mais ou menos assim o tamanho da sobrancelha na maioria dos olhos, né? Quase que um padrão.
esboço precisa ser bem feitinho já, porque depois a gente vai vir com o sombreamento, vai deixar ele legal. Mas é importante que seja feita todas as marcações para facilitar na hora do sombreamento. Então já vou pintar aqui, vou fazer a íris, tô com a lapiseira 4B, grafite 4B 05. Então já pintei a íris e vou dar uma reforçadinha aqui. Pode ser com lápis 4B também bem apontado, não tem problema. Aqui eu já passei um pincel, tá? Um pincel macio, número 4. Agora vamos vir circulando a pupila com a mesma lapiseira com grafite 4B ou um lápis 4B. Eu nunca aperto o lápis, ou sempre de leve, tá? Então agora eu vou vindo aqui com... Aqui eu tô com um lápis H, só para fazer uma camada aqui, para depois dar um volume. Com esfuminho, né, dando uma espalhada no grafite. Já aproveito o mesmo esfuminho aqui para dar uma escurecida no branco do olho, que o branco do olho no desenho nunca vai ser branco, porque senão como que você vai fazer aparecer as luzes, né? Ele nunca vai ser branco. Então eu vou reforçar aqui em volta de onde vai ser o brilho. E agora eu vou fazer já vou fazendo as marcas aqui com a lapiseira com grafite 4B. Já vou fazendo os efeitos do olho, os risquinhos. Deixando esse olho já, essa pupila aqui mais realista. Claro que ainda eu vou trabalhar com pincel, com borracha, né? Então já vou deixando, fazendo os efeitos. Uma boa caprichada aqui, sem pressa, né? Nunca tenha pressa. Desenho realista não adianta você ter pressa. Legal, agora eu venho com o pincel macio aqui. Esse aqui é um pincel Pedra de Marta, que eu corto ele na metade, né? Corto as cerdas na metade e passo de leve. Venho com a lapiseira aqui, fazendo os detalhes aqui em cima, vou fazendo as partes mais escuras, que eu acho que é mais fácil você fazer as partes mais escuras e depois é mais fácil fazer o degradê depois, né, para fazer os efeitos. Puxando os cílios aqui, não esqueça. Põe no papel a ponta e puxa, sempre procurando deixar a ponta fina.
vou fazendo assim até fazer todos os cílios aqui, já vou fazendo outros detalhes. Dando uma vou fazer aqui os de baixo aqui. Põe, puxa. Põe, puxa. E nunca todos retos, né? Você vai fazendo um pra lá, um pra cá, pra dar mais realismo. Vamos fazer a pálpebra aqui. Pálpebra superior. Sempre, repare que eu tô sempre com a lapiseira ainda, a lapiseira com grafite 4B. Deixando umas marquinhas aqui da textura. Vou fazendo quase como pontilhismo aqui, vou fazendo assim um pouco do risco que eu fiz, que é para suavizar esse risco, para não ficar um risco duro. Deixa eu passar o pincel aqui, dar uma suavizada. Agora estou com o lápis B aqui, eu vou fazer a primeira camada aqui da sobrancelha. Aqui também, aqui você não vai deixar pontos, porque não deixar pontos. Aqui você tem que começar a deixar fino e terminar fino os risquinhos. Ou seja, você vai passando o lápis no papel, sempre não forçando a ponta dele no papel. Você vai simplesmente passando, procurando deixar as duas pontas finas. E isso também é feito no cabelo. Então começa com ponta fina, termina com ponta fina. Então passando aqui eu venho já com o lápis B. Eu estou usando o lápis B aqui porque esse papel é bem liso. Se fosse um canson aqui, o H já era suficiente. Então, como é liso, eu preciso de um lápis mais macio. Então, já começo fazendo a pele aqui com o lápis B. Mas, como eu falei, se é um Canson 200 que é mais poroso, você pode começar com H, HB. Por isso que eu falei aquela história do papel, depende da sua adaptação, né? Não tem papel melhor ou pior. Depende da sua adaptação, cada papel. Papel mais liso, lápis mais mole. Papel mais poroso, você vai usar um lápis mais duro, um H, HB, né, na pele. Eu passo sempre de leve o lápis, eu nunca forço o lápis, porque senão acaba ficando marcas. E o desenho realista não pode ficar marcas. Dá uma passada nesse fuminho aqui, dá uma espalhada. Esse fuminho é bem útil. Eu já vou dando efeitos com ele aqui também. Agora eu vou pegar o lápis B e vou começar a fazer o sombreamento da pele. Então eu vou passando sempre de leve, aonde eu quero deixar mais escuro, eu passo mais vezes o lápis e conforme eu vou querendo fazer o degradê, eu vou aliviando a pressão do lápis, passando menos vezes naquela área. E depois a gente vai vir aqui com esfuminho ou papel higiênico, né, para espalhar esse grafite, mas procurar usar o quanto mais o grafite, sem medo de usar o grafite. Não deixe muitas áreas brancas. Quanto mais você usar o grafite, mais legal vai ficar o sombreamento. Porque muitas pessoas têm medo de usar o grafite, daí faz uma partezinha e acha que com o papel higiênico depois vai espalhar, vai ficar legal. Não, use o máximo de grafite que você puder, sem medo. Preencha a
maior parte que você puder, a maior quantia de área que você puder, e sempre aliviando a pressão nas partes que quer deixar mais claro e passando mais vezes onde você vai deixar mais escuro. Esse é o segredo. Agora eu sim venho com papel higiênico aqui e vou dando uma espalhada, espalhando esse grafite. Ela já vai dar um efeito mais de pele. Passar esse fuminho aqui nessas linhas para dar uma reforçada, senão o papel higiênico tira tudo. E sempre de leve, não aperte o papel higiênico, de leve. Cara, aqui já vai dando um volume, né? Passar aqui dentro do olho já. Aí, ó. Esse fuminho aqui dá mais uma espalhada aqui no branco do olho. Ou fala aquele narrador de futebol, que beleza, né? Agora eu venho com grafite, que eu lapisei com grafite 4B e vou fazer a segunda camada da sobrancelha naquele mesmo esquema. Começa com ponta fina, termina com ponta fina. Procure treinar isso, para não deixar uma ponta grossa no começo ou no fim, senão aquele pontinho vai aparecer, você não vai conseguir tirar. Isso aqui provavelmente, por ser um papel bem liso, eu vou ter que fazer mais uma camada aqui ainda. Deixa eu ver com o pincel número 4, macio, não precisa ser de pele de Marta, tá? Qualquer um, mas que seja macio. Pelo de animal é melhor, de Marta é melhor, mas sendo macio você pode usar qualquer um. Eu já vou fazendo aqui uma texturinha, vou fazendo pequenos pontilhados com a lapiseira, pequenos pontilhados de movimentos irregulares, sem apertar muito, de leve. Você vai fazendo pequenos pontilhados sem apertar muito a lapiseira. E daí isso já vai dando uma textura, né? Depois com a borracha você vai fazendo os brilhinhos ali e vai dar uma textura. Olha aqui eu vim. Fazendo os pontilhadinhos, pequenos pontilhados. Isso na verdade vou fazer sobre toda a pele, tudo que está em volta do olho. Esses pequenos pontilhadinhos aqui, que é o que vai dar aquela textura. Eu venho com o pincel número 4, para não, se você passar um papel higiênico aqui, você vai estragar sua textura. E com a borracha eu vou fazendo
também pequenos pontilhados, tentando pegar nas partes mais clarinhas, onde você não fez com grafite, fazendo do lado de onde você fez com grafite. Os pontilhados que você fez com a lapiseira, você vai procurando fazer com a borracha, pegando do lado, né? Para enfatizar o brilho ali. E pincel novamente, suavizar. Vou dar uma passagem de leve com o papel higiênico para não tirar os efeitos, só para dar uma suavizada. Para não tirar muito. E assim, é pontilhar com a lapiseira, depois com a borracha, com o pincel. Se precisar, passa um pouquinho do papel higiênico bem de leve para não tirar o efeito. E sempre assim. Bom, aqui para baixo agora eu venho com o lápis 2B. Lápis sempre bem apontado, tá? Eu aponto com o apontador mesmo. Eu uso aquele apontador de mesa, de manivela, que ele deixa a ponta um pouco maior. Mas eu não vejo necessidade de fazer aquela ponta com estilete, aquela ponta trabalhosa. Então eu aponto com o apontador mesmo, mas é questão de gosto, né, de cada um. Tem gente que gosta de fazer com estilete, aquelas pontas enormes e tal. É o gosto de cada um. Eu já não acho necessário. Então eu vou fazendo assim mesmo, apontando com o apontador. E vou fazendo esse pontilhado, depois venho com a borracha, depois com o pincel. Vou fazendo assim até o final.
essa borracha aqui. Essa borracha, eu esqueci de falar, essa aqui é uma Tombow 2.3. É bem fininha e eu deixo a ponta dela chanfrada. Corto ela chanfrada. Fica bem fininha para poder fazer os efeitos. Então vou fazendo os brilhos aqui na sobrancelha. A borracha é bem boa porque ela tira bem o grafite do papel. Bem legal. Mais uma reforçada aqui na sobrancelha. Como eu falei, eu ia precisar porque papel liso ele fica mais legal o efeito final, mas dá um pouquinho mais de trabalho. O Canson aqui, se eu tivesse passado um HB de fundo nesse 4B aqui, já estava resolvido. O papel fino exige mais paciência. Papel fino não, desculpa, papel liso. Mas os efeitos ficam mais legais. A borracha, você consegue fazer mais efeitos com a borracha, ele aceita melhor a borracha, né? Apesar de dar mais trabalho, eu ainda prefiro o papel liso. Deixa eu passar as fuminhas aqui e dar mais uma escurecida. Os detalhes. Eu vou ajustando os detalhes aqui, né? Conforme eu vou vendo que precisa, eu vou dando uma escurecida, né? Fazendo outros brilhos e vou fazendo assim. Vou fazendo os últimos detalhes aqui, mais alguns brilhos, só dando um acabamento final aqui. Então não esqueça, nossa próxima aula a gente vai fazer um nariz, tá? Depois uma boca sorrindo, né? Vamos estudar os dentes. E gradativamente a gente vai evoluindo. Passar de leve aqui o pincel para uma suavizada. Então, tá aí o nosso olho. E espero vocês na próxima aula. Então, vamos falar um pouco sobre nariz. Vamos fazer terminando fazendo as partes do rosto.